Bom, o professor Arango nos trouxe um panorama deveras interessante sobre o problema da discricionariedade. E eu tenho falado muito sobre isso, e os dois exemplos também me encantaram muito, os dois exemplos que ele trouxe da Colômbia, né? O primeiro é quase um exemplo que se poderia fazer do velho Recassim Seixas, da velha questão de é proibido carregar cães na plataforma, se está proibido apenas cães, pode levar um urso. E no caso dos parentes, né? Quer dizer, os parentes estão proibidos, mas os próprios não. Quer dizer, alguém poderia até, usando o próprio Recassim Seixas, dizer não é razoável que uma norma proíba familiares e não proíba os próprios. Não era essa a discussão? Claro. E, no segundo, a questão de uma extensão dos poderes do presidente, de fazer objeção a uma emenda constitucional do parlamento. A questão toda que se coloca não está nas atribuições. Há um problema dos limites semânticos, correto, professor? Os limites semânticos do texto constitucional não permitiam que o presidente fizesse isso. Segundo, como universalizar a conduta do presidente. Se ele pode fazer nesse momento, a partir de agora, ele objetaria qualquer reforma, porque ele sempre colocaria um conjunto de elementos subjetivos, como ordem pública, perigo de calamidade, correto? Então, também a resposta correta é: Conselho do Estado impede que o presidente se transforme num regime não republicano, correto? Muito bem. Então, essa discussão, e é exatamente a discussão que nós fazemos cotidianamente. Eu diria que o século XIX, aquilo que no século XIX era um grande problema, poderíamos chamar da discricionariedade stricto sensu, ela se transformou, de certo modo, numa solução no século XX, porque os juízes passaram para além de qualquer outro tipo de discricionariedade, mas para a discricionariedade stricto sensu. O que é a discricionariedade stricto sensu? Que é a liberdade que teria o juiz para decidir quando o direito não tem a resposta. O caso que o professor Arango trouxe, o direito apresentava as respostas. No primeiro caso, era uma questão de interpretação muito simples, que há uma questão de sistema, quer dizer, você não pode fazer uma contradição performativa, eu não posso, ao mesmo tempo, permitir parentes, mulheres, e, ao mesmo tempo, não permitir o genitor. Então, e no segundo caso, apresentado pelo professor Arango, também a resposta estava no simples fato de que não havia previsão para o presidente agir desse modo. Então, não há espaço para qualquer tipo de discricionariedade. Vamos admitir que admitíssemos que pudesse o juiz ser discricionário. Por exemplo, pudéssemos pegar um tipo de discricionariedade. No caso específico, nem se falaria disso, porque nem discricionariedade seria. Correto? No caso, não havia discricionariedade. Mas eu quero mais longe também, porque o que nós temos discutido à luz da hermenêutica é que nem fazemos a distinção entre discricionariedade fraca e discricionariedade forte. Nós entendemos que, na democracia, o juiz não tem poderes discricionários. Por quê? Porque o problema não está simplesmente... E aí nós estamos exatamente cuidando do lugar da fala. Nós estamos falando de dentro de um sistema jurídico como o Brasil, em que aquilo que se entende por discricionariedade stricto sensu, aqui no Brasil, e vi que na Colômbia também, pelos dois exemplos, ela é estendida
até para os casos em que o direito claramente apresenta uma solução. Eu vou trazer aqui três exemplos que mostram isso. Primeiro, o caso Donadon, no Parlamento Brasileiro. Clareando rapidamente a memória de todos, o Supremo Tribunal Federal vinha decidindo que, condenado um parlamentar, o próprio Supremo Tribunal trataria de cassar o mandato, correto? É isso? Ocorreu um caso, este ano, em que o Supremo mudou de ideia, mudou a sua tese através da lavra de voto do ministro Barroso, que disse: a Constituição é clara no sentido de que quem caça o mandato do deputado é o parlamento. E até disse muito bem, corretamente, dizendo que nada poderia fazer, porque não usou bem a expressão, mas eu posso interpretar assim, né, Rafael? Que os limites semânticos do texto constitucional apenas tinham uma interpretação, no sentido de que é o parlamento que caça o próprio parlamentar. Correto? Me corrijam a minha equipe que está presente se eu cometer algum equívoco, isso está sendo gravado. Muito bem. Chegou, aí vem o problema daquilo que eu chamo de fator cego. O fator do cego, ou seja, é proibido carregar cães na plataforma. O primeiro cego com o seu cão-guia acaba com a regra. Por quê? Porque é proibido carregar cães, mas também aquele que guia o cego. O fator cego chegou da seguinte questão: o parlamentar foi condenado pelo Supremo a uma pena acima de 10 anos, acima de 8 anos, portanto, regime fechado. E o parlamento foi examinar a sua cassação. O parlamento foi examinar essa cassação a partir do voto secreto, que então vigia. E por alguma circunstância, alguma contingência, não houve voto suficiente para a cassação. E o parlamentar permaneceu com o seu mandato. Parte do parlamento, não satisfeito com aquilo, correu ao parlamento e pediu para o Supremo Tribunal, para que o Supremo Tribunal voltasse atrás na sua tese e cassasse o mandato do parlamentar. E eis que o mesmo relator, então, no Supremo Tribunal, disse que, nesse caso, na medida em que a pena foi acima de 8 anos e era regime fechado, não se aplicaria a decisão anterior e, portanto, aí caberia cassar-lhe o mandato. Ora, qual é a resposta correta? A resposta correta é muito simples: o parlamento não cassou por contingência, o próximo cassaria. Se ele não cassou esse, não tem problema, fique com o mandato, cumpre a pena. Como ele não consegue ir ao parlamento, 15 sessões, caça-se-lhe o mandato. Não é essa a resposta coerente e correta nesse caso? Então vejam que, mesmo nos limites semânticos, ou mesmo dentro daquilo que se pode entender como uma interpretação adequada, aqui no Brasil nós estamos estendendo. Eu trago outros 2 exemplos que eu tenho muito utilizado. Eu poderia trazer aqui um rosário de exemplos, mas vamos pegar o caso do Tribunal de Justiça do Maranhão, que a revelia dos limites semânticos, né? E quando eu falo aqui em limites semânticos, todos sabem que eu estou trabalhando aqui de uma legalidade constitucional. Eu estou trabalhando aqui a partir do Elias Dias, enfim, aquilo que se chama de legalidade constitucional. Então, nesse caso específico, um cidadão tinha um amante durante mais de 15 anos e depois ele morreu, e a legislação não permite que ela ganhe alguma coisa como herança, pela simples razão de que ela não tinha união estável, porque há requisitos para a união estável. Ela era
uma concubina adulterina. E mesmo assim o tribunal deu-lhe a metade da herança. Uma decisão absolutamente equivocada, que mostra exatamente que aqui nós estamos estendendo no Brasil, não precisamos nem discutir a fundo o problema, se há uma discricionariedade forte, uma discricionariedade fraca, enfim, essas questões que eu penso que nós já superamos pela hermenêutica, mas o caso aqui se está estendendo para isso, e com isso houve uma decisão absolutamente equivocada. E há outras coisas mais sensíveis, mais simples, que é, por exemplo, uma lei que diz que uma mãe que tem filhos tem 180 dias de licença maternidade. Aí uma mãe teve 3 filhos, um deles doente, é verdade, mas enfim, o juiz, à revelia de qualquer previsão legal, deu-lhe mais 3 meses de licença maternidade. A grande questão que se coloca é, embora seja uma sentença humana, que quer dar felicidade para aquela mãe, ou, enfim, só tem um pequeno problema, eu não posso universalizar essa conduta, pela simples razão de que, nos outros casos, é impossível fazer, porque senão não haveria mais a própria norma que estabelece que é 180 dias, porque com 4 filhos poderia ser mais 4 meses, enfim. E outra questão, por que os demais cidadãos da República têm que transferir recursos seus para dar felicidade para, especificamente, aquela mulher, mesmo que ela tenha um problema com o seu filho, enfim, mas o direito não pode tratar dessas questões nesse sentido. Então, o direito, portanto, também não vai tratar de concessões morais, né? Então, eu queria dizer que trazer essa questão específica sobre o que nós estamos trabalhando e mostrar os 2 exemplos do professor Arango. Aqui eu trouxe um exemplo da Suprema Corte, mais 2 que não são da Suprema Corte, mas que se imbricam, porque vão tratar dos mesmos problemas acerca daquilo que é hoje um problema que se queremos levar o direito a sério, os direitos das pessoas se queremos levar a sério o direito das pessoas, nós devemos limitar os poderes dos juízes para que não sejam discricionários e, portanto, o direito não é aquilo que os tribunais dizem que é. Se não fosse por nada, seria por uma questão de sobrevivência da própria academia, isto é, para que serve a academia, para que servem as pessoas que escrevem livros, para que serve a doutrina, se o direito é o que simplesmente os tribunais dizem que é. E seria um processo autofágico dos próprios juristas nesse sentido. Se não fosse por nada, pelo menos eu conclamo e clamo para um certo corporativismo dos juristas e da doutrina para que salvem-se, né? Não se suicidem simplesmente fazendo uma delegação de poderes, né, que a doutrina precisa, né? A doutrina tem que constranger, que eu chamo de constrangimentos epistemológicos que a doutrina deve fazer aos tribunais. Então, esse é um problema de democracia, e eu quero dizer para o professor Arango, né, e podemos debater isso na sequência também, porque o professor Arnildo Stein e eu trabalhamos a partir desde 2008, alguma coisa assim, não lembro o ano, nós localizamos essa palestra, um dia desse o André foi localizar, do Interpretamos para Compreender ou Compreendemos para Interpretar, 2007, ou 2006, Compreendemos para Interpretar ou Interpretamos para Compreender, que aí eu escrevi um texto, porque aí o professor Stein foi ao nosso Hilary Putnam, né, e foi buscar os 2 vetores de racionalidade, em 2004, o vetor de racionalidade 1 e o vetor de racionalidade 2, isto é, o vetor de racionalidade 1 é o como hermenêutico, que é o como estruturante, né, e o como apofântico, que é um como de segundo nível. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que o direito não pode se satisfazer com uma racionalidade simplesmente de segundo nível. Isto tem uma consequência drástica num país em que existe no seu código, nos seus códigos, o poder
de livre convencimento motivado ou fundamentado. A questão é, tem aí uma contradição performática. Eu não posso, ao mesmo tempo, dizer que eu tenho livre convencimento se depois eu quero controlá-lo, mas eu não posso controlá-lo depois que ele já existiu. Então, ele não pode ser livre, porque se é livre, eu estou dizendo que, portanto, os próprios limites semânticos de um texto produzido democraticamente numa democracia em que na esfera pública eu tenho que discutir tudo isso que o professor Arango trouxe no sentido de que, bom, aqui no plano do direito eu tenho que incorporar a moral exatamente para que depois eu não possa corrigir esse produto que é o direito a partir de uma moral corretiva, correto? Então, eu tenho que não mais poder me contentar com uma racionalidade de segundo nível, isto é, então eu vou dizer sempre que eu compreendo para interpretar, e eu não interpreto para compreender. Isso não é um jogo de palavras. Portanto, há dois comos, né? O als e o vi. O etwas als etwas, que é o algo como algo, enquanto algo, que é estruturante, né, de um transcendental não clássico, e, num segundo nível, eu tenho esse como meramente enunciativo. Ele é de um segundo nível. Ele é lógico, procedimental. Mas eu não posso me contentar com ele, porque eu estou delegando, eu estou abrindo mão daquilo que eu como de primeiro nível, que é exatamente o locus onde se dá o processo de compreensão. Que se dá, aí sim, volta, e veja como a conferência do professor Arango é importante, que vai inclusive mostrar desde as discussões entre o originalismo e o não originalismo, ou nas discussões que se dão a partir da intenção da lei do legislador, quando, de qualquer modo, em que você aposta, há uma terceira cadeira que Dworkin vai colocar, quando ele vai colocar a sua concepção sobre o direito como uma questão interpretativa, Rafa, ele está fazendo, na minha concepção, e a nossa leitura de uma aproximação de Gadamer com Dworkin, ele está exatamente fazendo aquilo que Gadamer vai fazer. Uma terceira cadeira, que Heidegger já tinha feito, que é uma terceira cadeira que se assenta entre o objetivismo e o subjetivismo. Isto é, de uma metafísica clássica, de uma metafísica moderna, uma cadeira que se assenta no meio. É nessa cadeira do meio que se estabelece o como hermenêutico, porque eu nem assujeito o texto e nem sou assujeitado por ele, isto é, eu não assujeito como um mito do dado e, portanto, é o problema do juiz boca da lei, mas, ao mesmo tempo, também eu não assujeito ele como se os textos fossem a partir da minha consciência, simplesmente, no sentido da relação da importância da mente. Eu coloco uma cadeira, Gadamer e Heidegger vão colocar uma cadeira no meio, Heidegger mostrando que a filosofia é a hermenêutica, porque esse salto que ele dá a partir da superação da ontoteologia, ou seja, ele supera a metafísica, mas não a destrói, ao contrário do que os franceses fizeram uma leitura, no sentido da destruição da metafísica, não, há que superá-la, porque o problema está numa visão, e isso está no livro novo do professor Anildo Stein, que é As Voltas com a Fenomenologia, do segundo caminho de Aristóteles, o caminho errado que o Ocidente acabou fazendo, porque pegou o caminho do motor imóvel e que transformou numa ontoteologia, que, no fundo, a crítica que o Heidegger vai fazer no Ser e Tempo, mostrando que a essência e o subjetum, isto acaba sendo um princípio epocal e que atravessa o tempo para chegar, e que ele, no fundo, e o texto novo que eu fiz, ele sustenta o positivismo. Tanto o positivismo na sua versão clássica, como o positivismo aquele na sua versão voluntarista pós-keuseniana. Ali está presente uma questão ontoteológica. E também, nesse sentido, para fechar, é uma questão que eu tenho trabalhado muito agora, Rodolfo, os dois corpos do rei. A questão do nosso Kantorowicz, mostrando que, eu dizia isso ontem, e fecho isso rapidamente, quantos minutos eu já falei, meu querido? 17? 17, mais 1 ou 2 minutos. O Kantorowicz, a questão dos dois corpos do rei, ou seja, já em 1495,
a partir de Henrique VII, começa a se dar uma virada no sentido de que é necessário separar os dois corpos do rei. Quer dizer, a figura privada do rei e a figura pública, uma representação que o rei faz. Os dois corpos do rei é fundamental para dar início a uma concepção moderna, secularizada do poder. Porque o rei não pode ser uma figura una. Porque senão o rei, se ele é uma figura una, a sua concepção pessoal vai ser a concepção de governante. Por isso que o rei não deixa, inclusive, bens no seu sentido privado. Hoje, o que eu falo é que nós necessitamos, na distinção dos dois corpos do rei, mostrar que o juiz tem uma responsabilidade política, leia-se do working, ele deve uma accountability. O trabalho dele não é solipsista, solidário, mas ele vai trabalhar num processo público, coletivo, de accountability, de fazer, e essa é a sua figura pública. O juiz não é uma figura una. Se ele for uma figura una, a sua dor no pé, num tropeço que ele deu de manhã, ou a briga que teve com sua mulher, essa figura una ele vai levar para dentro. Se nós não separarmos isso, não faremos democracia, porque aí estaremos dependendo, na nossa democracia, das idiosincrasias de um juiz uno. E a democracia depende da figura pública, daquilo que eu posso cobrar, daquilo que eu posso cobrar dele, aquilo que eu posso constranger epistemicamente. Eu não posso constranger os gostos pessoais que o juiz tem no seu cotidiano. Esta é uma questão da parte 1. A parte 2 é a parte da figura pública, daquilo que ele representa. Então, nós temos que, no mínimo, transformar a função judicial numa modernidade. Precisamos secularizar e precisamos fazer isso. Portanto, era isso que eu queria dizer, com tantas coisas que tem a dizer. No capítulo 3 do Crítica Hermenêutica do Direito, né, Daniel? Quem ajudou a fazer esse, que fechou esse texto? Capítulo 3, que é por que aqui eu falo isso, que eu recomendo, a minha palestra estaria aqui, as razões pelas quais o working não admite discricionarismos e por que em Alex ocorre a consagração da discricionariedade dos operadores jurídicos. É isso que estava na minha conferência, que pode ser lido no capítulo 3 do Lições de Crítica Hermenêutica do Direito, para respeitar meu tempo, porque eu quero ouvir os meus queridos amigos, a Rafa e o Jorge. Eu já fico aqui junto também, porque se depois tiver alguma pergunta, quando eles terminarem, nós podemos responder isso. Muito obrigado.